Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso de análise real, vou mostrar agora a propriedade da unicidade da convergência de uma sequência. Bem, a propriedade vai ser definida assim, né? O teorema. Ok, então como é que eu vou escrever esse teorema? Seja xn convergente, seja a sequência xn convergente, se a sequência xn converge para L e ela também converge para M, então L é igual a M. Então é dessa forma que nós mostramos que a convergência é única, ela só converge para um único valor. Eu costumo brincar, quando eu quero provar a unicidade de alguma coisa, com o seguinte exemplo. Digamos que eu só tenha uma única namorada. Se eu tenho uma única namorada e você me vir beijando uma garota loira de dia e morena à noite, então o que aconteceu? Aconteceu que ela pintou o cabelo, ok? Então a ideia é essa. Bem, então a ideia é essa. Se você vir dois elementos que possuam a mesma propriedade, e nós sabemos que só existe um único elemento que possui essa propriedade, então esses elementos são, na verdade, o mesmo elemento. Então basta eu mostrar a igualdade. Como vale para qualquer caso, então a unicidade vai estar garantida, ok? Então vamos lá. Então, por hipótese, a sequência xn converge para L e converge para M, ok? A sequência é convergente e converge para esses dois valores. Ok. Então, para todo epsilon maior que zero, existe um N1 natural, de modo que se N for maior que N0, ou melhor, que N1, então o módulo de xn menos L é menor que epsilon, ok? E, nós também temos que a sequência também converge para M. E existe um N2 natural, tal que, se N for maior que N2, maior ou igual a N2, então xn menos M em módulo é menor do que epsilon. Ok? Então, eu quero que vocês percebam aqui que eu estou diante de duas implicações. Para que a implicação aconteça, ou melhor, para que a conclusão aconteça, é preciso que aconteça a hipótese, ok? Então, eu vou garantir que as hipóteses aconteçam. Eu tenho que garantir que N é maior ou igual a N1 e que também é maior ou igual a N2. Então, eu vou fazer assim, tomando um N... Vou chamar de tomando N0 igual ao máximo, ou seja, tomando N0 igual ao maior desses elementos, temos que, se o N for maior que o máximo, eu vou ter as duas implicações. Eu vou ter que, ou melhor, as duas conclusões, que a diferença eu vou ter as duas conclusões, ok? Agora, o que eu posso fazer? Agora, eu posso somar as duas desigualdades, membro a membro, esse com esse, então vai ficar
e esse com esse. Vai ficar epsilon mais epsilon. Agora eu quero que vocês percebam o seguinte. A gente sabe que o módulo de 5 é igual ao módulo de menos 5. Ou seja, se eu trocar o sinal, não vai... Se eu pegar o simétrico, não vai alterar o resultado. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o simétrico desse aqui. O simétrico disso aqui vai ser L menos Xn, né? Por quê? Porque o simétrico de Xn menos L, aí vai ser menos isso, né? Vai ser menos isso. Aí eu vou trocar o sinal de todo mundo. Aí eu posso escrever como L menos Xn. Ok? Aí mais... Aqui eu vou deixar como está. Xn menos m. E aqui vai ficar epsilon mais epsilon, 2 épsilons. Agora eu quero que vocês lembrem da desigualdade triangular. O que diz a desigualdade triangular? Ela diz que o módulo da soma é menor ou igual à soma dos módulos. Ok? Então é isso que eu vou usar aqui. Só que em vez de A, vai ser essa diferença, e em vez de B, vai ser essa outra diferença aqui. Então vamos lá. Aqui eu tenho a soma dos módulos, né? Então a soma dos módulos vai ter que ser maior que o módulo da soma. Então isso aqui, maior ou igual, né? Menor ou igual ao módulo da soma. Cancelando esse com esse, né, que são simétricos, vai ficar o módulo de L menos M vai ser menor que 2 epsilon. Lembrando que esse epsilon, ele é qualquer que seja, tá? Olha, para todo, epsilon maior que 0. Então, ele pode ser qualquer valor positivo. Então, eu vou colocar aqui. Ok, então... Repetindo a expressão, eu vou ter aqui o módulo da diferença entre L e M é menor que 2 epsilon para qualquer que seja o epsilon positivo. Ok? Então, essa desigualdade vai ser verdadeira para qualquer que seja o epsilon positivo. Tá? Isso aqui é um fato. Tá? Isso aqui não tá em discussão. Ok? É uma consequência direta das nossas hipóteses. Ok? Agora, o que eu quero provar? Eu quero provar que o L é igual ao M. Ou seja, eu quero provar que a loira e a morena são a mesma pessoa, né, usando aquele exemplo que eu falei. Então, como é que eu faço isso? Vamos fazer o seguinte. Suponhamos por absurdo, que L é diferente de M. Ok? Se o L é diferente de M, então L menos M em módulo vai ter que ser um número positivo, porque a diferença vai ser diferente de 0. Se a diferença é diferente de 0, então o módulo da diferença vai ter que ser um valor positivo. Daí, tomemos epsilon é igual a N menos M sobre 2, ok? Por que eu peguei esse valor? Porque ele vai ser conveniente, tá? O que importa para nós é o fato de que o epsilon pode ser qualquer valor positivo. Se o epsilon pode ser qualquer que seja o valor positivo, então eu posso pegar o epsilon como sendo esse valor. Não há nenhum problema nisso. Então, assim, retomando,
retomando o que eu chamei de asterisco, temos, como é que vai ficar? L menos M em módulo é menor que 2ε. Daí, L menos M em módulo igual a 2 vezes, só que o epsilon eu adotei como sendo isso aqui. Então, substituindo, eu vou ter L menos M sobre 2. Ok? E eu posso cancelar esse com esse, né? Por que eu posso cancelar, gente? Só lembrando, né? Vou colocar aqui com mais detalhes. L menos M. Isso aqui é uma divisão, né? Então, como é que o que é divisão? Divisão é multiplicar com o inverso. Ok? Então, vai ficar meio vezes módulo de L menos M. Isso aqui, como eles são simétricos multiplicativos, isso aqui vai dar 1, né? E 1 vezes qualquer coisa vai dar essa qualquer coisa. Então, ok? Só que isso aqui é uma contradição. Por que isso é uma contradição? Porque toda coisa é necessariamente igual a ela mesma. Uma coisa não pode ser diferente dela mesma. Tá? Então, uma coisa não pode ser maior ou menor do que ela mesma. Isso não faz sentido, isso é uma contradição. Ok? Então, logo, eu sou obrigado a concluir que o L realmente é igual a M. Ou seja, a loira é igual a morena. Ok? Agora nós vamos falar sobre limite de uma sequência. Eu quero que vocês percebam, né, que eu vou falar mais tarde, a diferença entre limite de uma sequência e limite de uma função. Ok, vamos definir o que é limite de uma sequência. Dadas uma sequência xn em R, ou seja, nos reais, e um L pertencente aos reais, disse que o limite ou seja, o limite da sequência é L, e escreve-se colocar aqui quando a sequência convergir para L. Por exemplo, eu sei que o limite, eu posso dizer que o limite da sequência xn é igual a 0 quando a sequência xn for igual a 1 sobre n. Por quê? Porque nós já provamos que 1 sobre n converge para 0. Tá? Ou seja, eu posso escrever simplesmente assim. O limite de 1 sobre n é igual a L. Perdão, é igual a 0. Ok? E eu posso colocar esse n tende ao infinito, isso aqui é facultativo. Você pode colocar assim, ou você pode colocar simplesmente assim, olha. Aí quando você escrever assim, esse n indo para o infinito vai estar subentendido. Ok? Então aqui você não precisa colocar. Aqui não precisa colocar. Ok? Vamos agora provar duas propriedades. A primeira delas diz que o limite da constante
é a própria constante. Ok? E a segunda eu vou colocar assim. Seja o limite de uma sequência xn igual a L, então o limite do produto de uma constante com a sequência vai ser igual a C vezes o limite da sequência. Então vamos provar cada uma delas. No item 1, eu quero provar que o limite da constante é a própria constante. Prova. Suponhamos por absurdo que o limite da sequência é diferente desse valor, é diferente do C. O limite da constante é diferente da constante. Então, se isso aqui acontece, né, se eles são diferentes, então eu vou negar a definição. Se eles fossem iguais, o que aconteceria? Se eles fossem iguais, nós teríamos isso aqui, olha. Qualquer que seja epsilon maior que zero, existiria um n natural, tal que para qualquer que seja nzinho natural, se o n for maior ou igual a esse n, eu vou ter que xn menos c é igual a é menor do que epsilon. Eu teria isso, ok? Sendo que, no caso, a sequência a sequência é o próprio C, né? Então, eu vou substituir aqui. No lugar do xn, eu vou colocar o próprio C. Ok? Então, logo, o que eu vou fazer? Como eu tenho a negação, negar isso aqui tudo, eu vou ter que trocar os quantificadores, não é isso? Então, como é que ficaria? Vai ficar, existe um epsilon maior que zero, tal que, para qualquer que seja n natural, vai existir um n natural, tal que eu estou negando a condicional. Numa condicional eu tenho que se acontece A, então vai acontecer B. Negar essa condição é dizer que, olha, aconteceu A, mas não aconteceu B. Então, eu vou dizer que aconteceu A, mas não aconteceu B, ok? Então, como é que ficaria isso? Ficaria assim, olha, aconteceu a hipótese, né, isso aqui, mas não aconteceu isso aqui, ou seja, falhou isso aqui. Vai ser maior ou igual. Então, vai ser maior ou igual a epsilon, ok? Daí, o que eu vou ter? Daí eu posso escrever simplesmente que existe um epsilon maior do que zero, tal que eu posso tirar esse aqui que é para todo, né? Então, eu não preciso, vai existir isso aqui, tá? Eu posso pegar só esse finalzinho, né? Já que eu tenho um E, então ele vai fazer parte da conta. C menos C em módulo maior ou igual a epsilon, né? Só que isso aqui é zero, não é verdade? Então eu vou ter, daí existe um epsilon positivo tal que esse epsilon vai ser menor ou igual a zero. Só que isso aqui é uma contradição. Eu não posso ter essas duas coisas simultaneamente verdadeiras. Ou ele é menor, ou ele vai ser maior ou igual. Eu não posso ter os dois. Ok? Então, nessas condições, logo, eu posso dizer que o limite da constante é realmente igual à constante. Ok? Então, aqui eu já demonstrei a primeira parte. Provemos agora a propriedade 2. Vou colocar aqui. Tem 2. Seja o limite da sequência igual a L,
Então, o limite do produto da sequência por uma constante vai ser igual a constante vezes o limite da sequência. Como é que a gente prova isso? Então vamos lá. Prova. Seja o limite da sequência igual a L e C pertencente aos reais. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou tomar um borrão aqui. O que eu vou colocar nesse borrão? Bem, no final da demonstração, aqui, né, eu quero provar que o limite de C xn é igual a C vezes L, né? Eu quero provar isso aqui, correto? Mas o que significa provar isso aqui? Provar isso aqui significa que acontece isso, olha. Qualquer que seja epsilon maior que zero, existe um n0 natural, tal que se n for maior que n0, maior ou igual, eu vou ter que menos é menor que epsilon. Tem que aparecer isso aqui no final. Na verdade, eu posso me focar só nisso aqui, tá bom? Então, já que eu vou me focar só nisso, ok? Bem, repare que aparece o C aqui e C aqui. O C é fator comum. Então, eu posso colocar o C em evidência. A gente sabe que o módulo do produto é o produto dos módulos. Então, eu posso escrever módulo de C ok? E eu posso, se eu multiplicar membro a membro pelo simétrico multiplicativo do módulo de C, aí ficaria... Só que eu só posso pensar nisso aqui quando eu tiver a situação em que o módulo de C, o C, na verdade, for diferente de zero. Aí, se o C for diferente de zero, aí essa desigualdade aqui está valendo. Então, isso aqui é meu borrão, tá? Sendo um borrão, isso aqui não faz parte da solução. Ok? Mas eu vou usar. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou quebrar essa solução em dois casos. O primeiro em que é quando C for igual a zero. E o segundo é quando C for diferente de zero. Então, vamos lá. Considere os seguintes casos. Caso 1. O caso 1 eu vou considerar em que o C é igual a zero. Se o C é igual a zero, então perceba o seguinte, que C vezes xn vai ser igual a zero vezes xn, que vai dar igual a zero. Ok? E C vezes L vai ser igual a zero vezes L, já que C é igual a zero, que também vai ser igual a zero. Ou seja, tanto isso quanto isso aqui são iguais a zero. Agora, note por 1, né? Ou seja, pelo item anterior, que o limite de zero é igual a zero. O limite da constante é a própria constante. No caso aqui, a constante é zero. Agora é só substituir. Então, o limite, aí no lugar desse zero, eu posso colocar essa expressão. E no lugar desse outro zero, eu posso colocar essa outra expressão aqui. Ok? Então, isso prova o caso 1. Tudo bem? Agora vamos provar o caso 2. Caso 2. O caso 2 é o caso em que o C é diferente de zero. Tem duas possibilidades. Ou o C é igual a zero, ou o C é diferente de zero. Então, eu vou considerar agora o caso em que ele é diferente de zero. Tá? Agora sim, eu vou olhar para aquele borrão que eu fiz. O que está no borrão?
No borrão eu estou vendo isso aqui, né? Ou seja, em vez de aparecer, no caso da sequência xn, em vez de aparecer o epsilon, aparece aqui epsilon sobre o módulo de C. Então é isso que eu vou usar no borrão. No borrão não, na solução. Que o borrão eu já fiz, né? Então vamos lá. Como o limite de xn é igual a L, né? Isso aí já é hipótese, tá? Então, para todo epsilon maior que zero, eu vou ter o seguinte: vai existir um n0 natural, tal que, se o n for maior, tal que, né? Se n for maior que n0, eu vou ter que x n menos L em módulo é menor do que epsilon sobre módulo de C. Por que eu peguei esse epsilon sobre módulo de C? Por causa do meu borrão, ok? Então vamos lá. Agora é só fazer os ajustes. Eu posso pegar agora e vou multiplicar membro a membro por módulo de C. Então quando eu multiplico membro a membro por módulo de C, eu vou cancelar o módulo de C com o módulo de C daqui, né? E vai aparecer módulo de C aqui no outro lado. Então ficaria assim. Ok? Aí, finalmente, né, eu vou pegar, como o produto dos módulos é o módulo do produto, então isso aqui pode ser escrito assim. Ok? Agora eu vou distribuir a constante. Então, assim, eu posso dizer, né, que qualquer que seja epsilon maior que zero, existe um n0 natural, tal que n for maior que n0, eu vou ter que ok? Então, nessas condições, vou colocar bem aqui, até para não passar para outra página, tá? Logo, eu posso dizer que o limite do produto da constante com a sequência vai ser igual a constante vezes o limite da sequência, ok? Vou colocar aqui logo. Logo, o limite do produto da constante com a sequência vai ser igual a constante vezes o limite da sequência, ok? Então, como queríamos demonstrar. Ok, agora só para finalizar a aula de hoje, eu vou colocar algumas propriedades que eu vou demonstrar só na próxima aula, ok? Vou colocar aqui, sejam o limite da sequência xn igual a L e o limite da sequência yn igual a m, né? Tá chovendo, não sei se vocês vão ter dificuldade para ouvir. Então, vou colocar aqui o limite da soma das sequências vai ser igual a L mais M. 2. O limite da diferença entre xn e yn vai ficar L menos M. 3. O limite do produto do xn com yn é igual a L vezes M. E a quarta propriedade é que o limite do quociente do xn com yn vai ser igual a L sobre M. Logo, desde que obviamente o M seja diferente de zero. Ok? Então, ou seja, o limite da soma é a soma dos limites. O limite da diferença é a diferença dos limites. O limite do produto é o produto dos limites. E o limite do quociente é o quociente dos limites. Então, eu vou colocar aqui só alguns exemplos para a gente ver como é que ficaria isso aqui na resolução de exercícios. Vou colocar aqui
Exemplo 1. N mais 4. Tá. Eu quero calcular o limite dessa soma. Como é que eu posso fazer esse limite? Bem, eu posso fazer da seguinte forma. O limite da soma é a soma dos limites, né, que é a propriedade 1, né? O limite da soma é a soma dos limites. Ok? Então, como é que ficaria aqui? Vai ficar o limite de 2 sobre n mais o limite de 4. Ok? Agora, vamos continuar. Aqui vai ficar... Aqui, como está 2 sobre n, eu posso escrever isso aqui como 2 vezes 1 sobre n. Mais limite de 4. Repara que na primeira parcela, nessa primeira parcela aqui, eu tenho limite do produto de uma função, né, de uma sequência, vezes uma constante. E a gente já sabe que quando eu tenho uma constante, eu posso colocar ela para fora do limite. Vai ficar limite de 1 sobre n mais o limite de 4. Ok? Então vamos lá. 2 vezes... Isso aqui vai dar 0, né? A gente já aprendeu, eu já resolvi esse exemplo. O limite de 1 sobre n é igual a 0. Mais o limite de 4. Como 4 é uma constante, então o limite da constante é a própria constante, é 4. 2 vezes 0 é 0, mais o 4, né? Que eu vou repetir aqui. Então, 0 mais 4 é igual a 4. E essa é a solução do exemplo 1. Ok? Então, vamos para o exemplo 2. Como é que eu resolvo isso? Vou fazer assim, tá? Vou separar aqui o problema da solução. Como é que eu resolvo? Limite de 3 sobre n ao quadrado, você pode escrever assim, né? 3, aí no lugar do n ao quadrado, eu posso colocar n vezes n. Ok? E você sabe que isso aqui eu posso escrever assim. N é sobre 3, 1 sobre n, né? Porque se eu multiplicar n vezes n, vai voltar a ser n quadrado. E se eu multiplicar 3 vezes 1, vai voltar a ser 3. Ok? Então, eu tenho o limite de um produto. E o limite de um produto, como a gente já viu, o limite, aqui na propriedade 3, o limite do produto é o produto dos limites. Ok? Aqui eu posso separar, vai ficar limite de 3 sobre n vezes o limite de 1 sobre n. Ok? Daqui eu posso fazer o seguinte, como eu tenho aqui 3 sobre n, isso aqui vai ficar 3 vezes 1 sobre n. E aqui eu vou repetir o limite de 1 sobre n. Então vai ficar... Como aqui o 3 é uma constante, eu posso colocar para fora do limite. Vai ficar 3 vezes o limite de 1 sobre n vezes o limite de 1 sobre n. Então vai ficar 3 vezes... Esse limite aqui, já sabe que vai dar 0, e esse aqui também vai dar 0. Então vai ficar 3 vezes 0, que vai dar 0 também. Ok? Ok, gente, então vamos fechar por aqui. Tudo bem?